novo horário de transmissão do Brasileirão estreou há quase 2 semanas. Sport e Palmeiras, em Recife, foi o primeiro jogo deste campeonato a ser realizado em uma segunda-feira. Este novo horário encerrará as próximas rodadas do campeonato até meados de agosto. A novidade foi proposta pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, com a justificativa de que, na Europa, os jogos nas segunda-feiras são um sucesso de audiência. A Globo, dona dos direitos de transmissão do campeonato, vai transmitir estes jogos ao vivo, mas eles serão exibidos apenas na TV fechada, pelo seu canal Sport TV. A Bandeirantes, outra emissora que transmitia o Brasileirão para a TV aberta até o ano passado, retirou o campeonato da sua grade de programação. O Observatório do Esporte entrevistou Luiz Felipe Chateaubriand, autor do livro Futebol Brasileiro, um projeto de calendário. Luiz Felipe conta sobre a diversidade de horários e o fato de passar apenas na TV fechada. Seria interessante que os jogos passassem na TV aberta também, né? Até porque o que ajuda a popularizar e a difundir o esporte no Brasil é a TV aberta, né? Porém, aí a gente tem que entender se para a emissora que é detentora dos direitos é interessante passar na TV aberta ou não. Mas, de qualquer forma, mesmo que só passe na TV fechada, pela diversidade de horários, eu acho interessante. Você fazer isso no meio do campeonato não me parece conveniente. Dentro de uma perspectiva de planejamento, antes da temporada começar, aí sim me parece conveniente. Juca Kfouri, jornalista esportivo do canal ESPN e do jornal Folha de São Paulo, também foi entrevistado pelo Observatório do Esporte. Juca explica que a transmissão da maioria dos jogos de futebol apenas para a TV fechada é uma tendência mundial e que a saída da Bandeirantes em nada mudou o cenário. TV aberta, a Bandeirantes sair não muda nada porque a Globo continua transmitindo os jogos que a Band transmitiria. E a tendência mundial é essa mesmo, é a TV fechada e é o pay-per-view. Ter poucos jogos na TV aberta e ter mais futebol, ter mais esporte na TV fechada. Entrevistamos também o professor e especialista em marketing esportivo Marcelo Proni, da Unicamp. Marcelo conta sobre as estratégias que foram levadas em conta com este novo horário e as possíveis resistências. Os contratos que a Sport TV faz em termos de patrocínio e tal, isso é importante para eles mostrarem que o seu conteúdo tem apelo, né? Então eles vão colocar sempre algum jogo que atraia público para ser transmitido na segunda-feira, né? Então, na minha opinião, isso é uma decisão, é um cálculo, isso é um cálculo empresarial, né, da estratégia de negócios do Sport TV e, evidentemente, isso não interessa aos clubes. Tenho ouvido alguns treinadores descontentes com o fato de ter que jogar na segunda-feira e também acho que isso não necessariamente agrada aos torcedores, né? De uma forma ou de outra, os torcedores acabam sempre se adaptando ao horário que a televisão escolhe para acompanhar os jogos das suas equipes. Marcelo também explica sobre uma possível melhora na distribuição dos jogos pela rodada. Eu vejo isso sendo motivado pela necessidade de aumentar o conteúdo da grade da TV fechada, né? No caso, a Globo, né, que é dona do Sport TV, precisava de mais conteúdo para preencher a sua grade semanal e considerou que é uma forma de aproveitar melhor esses jogos, né, que já estão pagos, né? Quer dizer, a Globo tem um contrato de exclusividade, né, para a transmissão dos jogos e ela pode interferir, por contrato, ela pode interferir no horário e no agendamento desses jogos. Com tudo isso, o problema do calendário do futebol nacional voltou a ser questionado. O jornalista Juca Kfouri comenta sobre o modo com que a mudança foi feita. Eu não tenho nenhuma restrição a que tenha futebol todo dia que seja, no mundo inteiro é assim. O problema aqui é que é tudo da mão para a boca, sem planejamento, sem que as pessoas sejam previamente avisadas. Depende muito mais de uma grade de TV do que de pensar a questão do calendário do futebol brasileiro. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter isso programado, ter isso estabelecido de maneira a atender os interesses da televisão, que afinal é quem paga boa parte da conta. Outra coisa é fazer de sopetão. Foi feito mais uma vez de sopetão, mas não que ter futebol na segunda-feira à noite seja necessariamente ruim. Luiz Felipe Chateaubriand, autor do livro Futebol Brasileiro, um projeto de calendário, também foi consultor do Bom Senso FC, que visa melhorar o futebol nacional.
Ele participou de um grupo de trabalho da CBF sobre alterações no calendário do futebol brasileiro, mas abandonou o grupo depois de algumas reuniões. Os rumos que tomaram as discussões foram motivo para seu desligamento. Teve um grupo de trabalho da CBF para estudar mudanças do calendário. Eu participei desse grupo, só que em algum momento do trabalho eu me retirei do grupo por estar discordando dos rumos. O que a gente percebe claramente é que a CBF topa fazer algumas mudanças no calendário, mas são mudanças mais tópicas, mais superficiais, ou seja, mudanças mais profundas, mudanças estruturais, a CBF não está interessada em fazer. E por quê? Porque me parece que existe uma relação umbilical com as federações e as federações são contra as mudanças estruturais. Luiz Felipe ainda propõe mudanças para o calendário do esporte no Brasil. Eu costumo dizer que existem algumas premissas que orientam a elaboração de um calendário racional. Você precisa ter estaduais e regionais de forma enxuta, enxugada. Ou seja, você tendo o menor número de datas para essas competições, sobram mais datas para você poder fazer uma pré-temporada decente, para você alocar os jogos ao longo da temporada sem encavalar competições, né? Tudo isso fica favorecido. Agora, o que eu acho que é o principal realmente em termos de calendário é que o Campeonato Brasileiro, que é a competição principal, seja jogado durante a temporada toda e somente aos finais de semana, para dar maior atratividade ao produto principal. O que nos leva necessariamente para a adequação ao calendário europeu, porque se você não fizer adequação ao calendário europeu, você não tem como fazer o Campeonato Brasileiro ser jogado durante a temporada inteira e somente aos finais de semana. Não há datas para isso. A proposta inclui outros pontos, como não realizar jogos do Campeonato Brasileiro em datas FIFA, ou seja, nas semanas que houverem jogos da seleção brasileira. Você não deve ter jogo de clube em data FIFA quando a seleção joga. A CBF até tentou consertar isso para o ano que vem, mas apenas em algumas datas FIFA e não em todas. Então você precisa ir além disso. E eu te diria o seguinte, clube grande tem que jogar menos e clube pequeno tem que jogar mais. Mas ambos os tipos de clubes, grandes ou pequenos, devem jogar ao longo da temporada inteira. Você pensando nesses pontos centrais, você consegue fazer um calendário muito melhor do que você tem atualmente. O jornalista Juca Kfouri fala sobre o planejamento do calendário nacional de futebol. O problema está no planejamento do calendário. Este é muito mal feito. O Brasil está atrasadíssimo nessa questão. Outra coisa é ter futebol todo dia. Se fosse um calendário racional, é racionalizar o nosso calendário, é adequar o calendário brasileiro ao calendário mundial, mas nem o calendário europeu, é o calendário mundial, porque é o calendário da Argentina, do Uruguai, do México, do Chile, né, que acompanha o calendário que se faz na Europa. Para que isso aconteça, é necessário resolver a questão dos campeonatos estaduais sem a participação dos clubes que jogam o Campeonato Brasileiro. Tem a porção de coisas a serem feitas no nosso calendário que não são feitas por uma questão eleitoral, para que a CBF continue tendo o voto das federações que não fazem mais nenhum sentido no atual futebol. Muito bem, depois da locução aí da matéria com o Leonardo Del Sante, que continua aqui com a gente, vamos aos agradecimentos, agradecendo aos professores Luiz Felipe Chateaubriand e Marcelo Proni, além do jornalista Juca Kfouri, que estiveram aí conosco para mais esta matéria. Leonardo Del Sante, é uma situação que gera polêmica, tem muitos amigos que gostaram desse horário de segunda-feira, outros nem tanto, muitos torcedores que gostam, outros criticam. O que dá para falar a respeito deste assunto? Até você que colheu aí o material, as entrevistas. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nesp aqui. E, primeiramente, óbvio, é muito polêmico. Eu sou favorável a ter esse horário, só que a gente tem que pensar que para quem trabalha de segunda-feira é um pouco complicado, porque você teoricamente está perdendo um jogo que seria no domingo. Vai haver um revezamento, então não são todas as equipes que vão ter poucos jogos na segunda-feira, um jogo só por rodada, né, quando a rodada for de final de semana. Mas ainda assim é uma discussão meio complicada. A segunda-feira que teve o jogo Palmeiras e Sport lá em Recife, Sport Palmeiras, né, aliás,
foi o recorde de público da Arena. Talvez por estar estreando o horário, e uma coisa que a gente vai ter que ver conforme passa o tempo dos jogos da segunda, né? É um sucesso na Europa, mas muito porque é um sucesso de audiência e não de público. O público reclama. Lá na Europa. A gente tem casos, por exemplo, da Liga Portuguesa, onde torcedores montaram um sofá uma vez, ficaram 3 torcedores assistindo o primeiro tempo, reclamando do dia, do horário, e aí no segundo tempo entraram os outros torcedores e tal, para acompanhar o segundo tempo. Houve também protestos na Liga Espanhola, com o Raio, com o Deportivo La Coruña, o Borussia Dortmund, sempre que joga de segunda-feira, a torcida vai lá, a Muralha Amarela protesta em peso, e aí vai ter que ser medido no Brasil, porque é diferente. Apesar de ser um horário complicado, porque ser uma segunda-feira, por ser 8 da noite, também ajuda na hora que as pessoas possam ir embora. Só que atrapalha porque as pessoas têm que sair correndo do trabalho e ir direto pro jogo. Então a gente vai ter que medir isso nos próximos jogos. A gente chegou a discutir esse tema na semana passada, e eu dizia algo semelhante ao que você está dizendo, Leonardo. Porque é o seguinte, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o jogo às 8 horas não facilita muito, porque quem tem que fazer um deslocamento grande não consegue chegar a tempo do início do jogo. Agora, em Recife, até porque o estádio do esporte fica na região mais central da cidade, não vejo ali tanto problema. O problema seria se fosse na Arena Recife, que foi usada na Copa do Mundo. Que é em São Lourenço. Então, mas eu acho que o interessante é o que a gente discutiu aqui na semana passada. A impressão que dá é que esse jogo foi arranjado para alavancar a audiência do Bem Amigos, do Sport TV, porque esse jogo não passa na TV aberta no Brasil, no Sport TV. Então foi escolhido esse horário para alavancar a audiência do Bem Amigos. Não é à toa que monta-se um mini estúdio no estádio para ter a participação de 3 atores do jogo, normalmente o técnico vencedor e um jogador de cada time. Só que o argumento que o Grupo Globo usou é o de que esse horário é bom para o torcedor. Então vamos fazer o mesmo horário na quarta-feira. Na quarta, que é o principal, né? Para TV aberta. Por que na quarta-feira na TV aberta o jogo começa às 10 para as 10 da noite? O que pode, por um lado, ser mais fácil para o torcedor chegar ao estádio, nos grandes centros, mas é horroroso para sair, porque ele vai sair depois da meia-noite. E até havia durante muito tempo o empecilho lá no estádio do Corinthians, que tem uma linha de metrô que passa próximo ao estádio, mas que jogos que terminavam depois da meia-noite não dava para o metrô continuar funcionando, porque o metrô encerra as portas à meia-noite e meia. E por consequência disso, as outras emissoras, elas que têm geralmente um programa de análise mais detalhado na segunda-feira, como a ESPN e a Fox Sports, elas provavelmente vão perder um pouco de audiência. Então é uma atacada muito bem certeira. Agora, eu também acho que na última segunda-feira, o Paulo Autuori, técnico do Atlético Paranaense, que tinha acabado de derrotar o Cruzeiro por 3-0 no Mineirão, foi o jogo da última segunda-feira, nesta semana, ele no ar com o Galvão Bueno teve até uma intervenção que pareceu pouco fora do lugar, mas eu achei que os dois foram muito polidos, não achei que houve destempero de nenhuma das partes. Foi uma conversa muito franca, muito direta, com 2 pessoas que assumem posições de maneira bastante assertiva, e o Paulo Autuori destacava que ele não é contra o jogo da segunda-feira, ele é contra uma medida como essa ser implantada com o campeonato em andamento, sem que houvesse um planejamento prévio, sem que isso tivesse discutido com os clubes, e parece mais uma vez uma imposição do canal que adquiriu os direitos de transmissão para alavancar uma audiência do próprio canal. Você falou de algumas experiências na Europa. Na Europa tem até o jogo da sexta-feira, que nós não temos por enquanto na Série A. Nós temos o jogo de sexta-feira na Série B, que aliás a rodada da Série B quase sempre acontece terça, sexta à noite e sábado... A Premier League acabou de implantar esse horário de sexta. Então, o jogo da sexta-feira é muito antigo na Alemanha, na França, em Portugal, e é um jogo que quase sempre leva público, e é interessante que na sexta-feira quem jogam normalmente são os grandes. Por quê? Porque quando há compromisso numa competição europeia na terça ou na quarta-feira, eles preferem, obviamente, eles pedem para que joguem na sexta pela Liga Nacional, porque eles vão ter 3, 4 dias para se preparar para o jogo. Viajar também. Para viajar para o jogo da Liga dos Campeões ou para a Liga UEFA. Por exemplo, o Portugal, quando tem que pegar, por exemplo, um CSKA Moscou do outro lado do continente. Então, quando o Benfica, o Porto jogam com o CSKA em Moscou, eles antecipam a rodada da Liga para sexta-feira. O jogo da segunda, pelo menos em Portugal, fica relegado às equipes do meio da tabela para baixo.
São equipes que não estão disputando o título, não estão em competições europeias e quase sempre é um jogo esvaziado. Então, por exemplo, em Portugal é muito comum o Estoril Praia ou o Marítimo, que não conseguiram grandes conquistas nas 2 últimas temporadas, fazerem jogos às segundas. Porque eles não precisam se preparar para nenhum jogo no meio de semana. Não tem jogo para eles. Eles não estão em competições europeias. E aqui no Brasil, eu acho que o problema é que isso tenha que ter um planejamento no sentido de que uma equipe não seja punida ou privilegiada de jogar sempre às segundas. Punida porque pode ser um horário ingrato para a preparação do time durante a semana. E privilegiada porque o Palmeiras, que jogou nesse horário com o Sport Recife na semana passada, ele é líder do campeonato. É muito cômodo ele jogar na segunda-feira, depois que toda a rodada já aconteceu, ele sabe o que tem que fazer para permanecer na liderança, quer dizer, todo mundo sabe que tem que ganhar. Mas ele já sabe o que aconteceu nos outros jogos e fica de maneira um pouco mais confortável para enfrentar o jogo da segunda. Encarar o jogo talvez com outra dinâmica, com outra mentalidade. Então, não pode uma mesma equipe ficar sendo escolhida de maneira a ser privilegiada ou punida, né? Depende da visão, e atuar na segunda-feira. Tem que haver um rodízio de todos. E eu quero ver se vão colocar o Corinthians para jogar na segunda-feira à noite. Vão colocar o Corinthians. Porque o Corinthians dá audiência para TV aberta, né? Aliás, até um assunto polêmico, eu estava aqui consultando o site, que é muito acessado por corintianos, que é o meutimão.com, fórum, e muita gente reclamando. Por quê? O jogo do Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão estava marcado a princípio pro dia 6 de agosto, contra o Cruzeiro, né? 6 de agosto, um sábado, às 4 horas da tarde. Passou para segunda-feira, dia 8, às 9 horas da noite. O que o pessoal está alegando aqui? Muita gente de fora, que já tinha feito todo o planejamento para ficar muitas vezes em casa de amigo, ou hotel, ou na casa de algum parente, e que de repente já tinha trocado alguma escala no trabalho, mexido os pauzinhos para conseguir assistir o Corinthians. Muitos não são da capital e estão aderindo aí ao plano do Corinthians de fiel torcedor. Enfim, são várias situações e muita gente criticando, porque uma coisa é você conseguir viajar no final de semana para assistir um jogo no sábado à tarde, termina a partida às 6 da tarde, você vê ainda o que vai fazer, se vai voltar para sua cidade ou não, ou curtir a noite paulistana. E outra coisa completamente diferente é um jogo na segunda-feira à noite, onde a maioria da população tem. Mas, Guilherme, num campeonato com 20 equipes, cada equipe joga 19 vezes no primeiro turno e 19 no segundo. Então são 38 jogos. Desses 38, 19 são em casa. Se desses 19, um ou no máximo 2 forem para segunda-feira, eu também não vejo grandes problemas. Sim. Por exemplo, na Europa define-se a tabela, mas não se define qual é o dia e o horário do jogo. Então eu sei que no final de semana, na quarta semana do mês tal, haverá aquela rodada. Mais ou menos com 15 dias de antecedência que se estabelece. Sexta-feira joga a equipe A, a equipe B, no sábado o C e D, etc, etc, no domingo e na segunda. E às vezes não dá para conciliar os interesses como esse. Eu acho até o prazo bem interessante, né? Não tá em cima da hora, só que o torcedor tá reclamando, tá? Talvez porque já tivesse aberto as bilheterias, né? Sim, provavelmente. Aí caso, é complicado. Porque se você abre as bilheterias, você... O cara comprou pensando, opa, vou nesse horário. E é outra história completamente diferente se você já abre para venda sabendo, olha, esse jogo vai ser segunda à noite. E então, é mais um jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou semana passada. Eu acho até que o prazo foi interessante. O problema aqui foi abrir antes e vender por outro horário. O Paulo Autuori criticou, inclusive, a questão do planejamento do calendário, porque, segundo ele, com jogos às segundas, quartas, quintas, sábados, domingos, não dá para haver recuperação dos jogadores. Mas aí o calendário tem que ser racional. Se a equipe jogou na segunda-feira, ela não vai poder jogar na quarta. É proibido, né? Ela só pode jogar o mais próximo na quinta-feira. E se jogar na quinta, você vai poder jogar de novo, talvez no domingo. Mas veja, o time que joga no domingo à noite, se ele entra em campo na quarta à noite, é a mesma diferença de tempo que tem entre a segunda e a quinta, não vejo problema. A questão é racionalizar, programar, organizar. E vejam, há softwares que montam tabelas de campeonato. Você coloca lá uma programação específica, tem que haver tanto espaço de tempo entre um jogo e outro para cada equipe. Qualquer programador de computador consegue fazer um software muito inteligente para definir uma tabela. Sim. Né? Porque agora só tem o quê? Copa do Brasil e alguns clubes na Sul-Americana, né? Então dá pra fazer. Mas nenhum brasileiro tá na Libertadores mais, né? Não. Pois é, o São Paulo eliminado aí na última quarta-feira pro Atlético Nacional. Mas é justamente isso. Aliás, passar até a nossa produção trabalhando atentamente, né? O Fábio Fleury passou pra gente, nosso diretor, que no campeonato chinês, sexta, sábado e domingo, né, Fleury?
Então, 3 dias na semana apenas o campeonato chinês, um dos principais torneios. Nos Estados Unidos, praticamente todo dia tem jogo, né? Não muda, é segunda noite, Você falou terça. que o campeonato chinês é um dos principais campeonatos do quê? Da Ásia. Não. Melhorou bem. É um dos principais campeonatos pro mercado brasileiro, porque tá levando tudo quanto é Leva, jogador e leva. treinador, né? Não, mas o que a gente ouve hoje é que o campeonato chinês, pelo menos de 1 ano ou 2 para cá, é o torneio que mais evoluiu. Não consigo ver isso na prática. Até assisti algumas partidas pelo Band Esportes, que está transmitindo o campeonato chinês, mas não consegui pegar um jogo bom ainda do campeonato chinês, para falar a verdade. A China participou da Copa 2002, né? A última participação. E esperemos que ela tenha essa capacidade de voltar ao Mundial futuramente, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, que eu tava pesquisando para fazer a matéria, é que esses jogos de segunda, eles aconteceram algumas vezes nos últimos anos, né? É um levantamento do jornalista Marcos Paulo Lima, do Correio Brasiliense, que mostra que de 2003 até 2014 aconteceram mais de 10 jogos nas segundas-feiras, isso no Campeonato Brasileiro de Série A, e a média de público é grande, até 20 mil por partida. Só que assim, a gente tem que considerar que o jogo de maior público, 45 mil pessoas, foi no Mineirão, Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, que alavancou muito essa média. Outro jogo também, São Paulo e Corinthians em 2005, que teve 26 mil pessoas pagantes. Eu vou fazer um desafio então, para os nossos amigos aqui da cidade vizinha de Jaú. Já que o 15 de Jaú tem tido públicos maiores do que os da Série B, maiores do que o Botafogo na Série A, então que o 15 mande os seus jogos na segunda noite e negocie com a Sport TV a transmissão ao vivo. Eu tenho certeza que lá em Jaú vai ter uma boa média de público ainda, mesmo na segunda-feira à noite. E um abraço ao Thiago Pavini, nosso ex-componente do programa, que hoje trabalha junto ao clube da cidade vizinha. Até no Campeonato Paulista desse ano a gente teve um exemplo, né? Palmeiras e São Bernardo, na fase quartas de final, foi numa segunda-feira à noite, Palmeiras venceu, se classificou, mas, claro, não tem a ver com o Campeonato Brasileiro, mas uma experiência recente também de partida realizada na segunda-feira à noite. E um outro ponto que a gente tem para levantar é que o Luiz Felipe Chateaubriand, que foi consultor de conteúdo do Bom Senso, né? Ele participou de grupos da CBF e ficou nessas últimas semanas notou-se na mídia um sumiço do grupo do Bom Senso, né? E foi publicado um texto no blog do Juca Kfouri, de assinatura do Paulo André, que é zagueiro do Atlético Paranaense hoje, que é um dos membros fundadores do Bom Senso, dizendo que o grupo não morreu, mas que ele necessita de novas lideranças. Então, ao que parece, tá voltando aí, talvez seja na ativa. Que o Luiz Felipe, ele disse que faz alguns meses que não foi procurado pelo grupo, mas que também não tinha sido comunicado que o grupo tinha acabado. Não morreu, mas parece que tá na UTI, né? Vai voltar, estão dizendo aí que vai voltar. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos aí deste grupo do Bom Senso, que realmente perdeu força nos últimos meses. Só para constar que a gente tentou contato com a CBF, liguei, mandei e-mail para solicitar uma entrevista com Manuel Flores ou com algum responsável pela área da diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol, mas a gente não conseguiu contato e não conseguiu realizar essa entrevista. Então, se acontecer alguma coisa nessas próximas semanas, a gente comunica e coloca eles no ar, com certeza. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o Observatório do Esporte unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, também do Leonardo Del Sante, com comentários do Zeca Marques e a participação do Tuca Américo, equipe de reportagem com Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante e Isaac Toledo. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GECEF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas.
A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola